Boa noite para você ligado aqui no nosso Informativo Lobatense. Você que está sintonizado em mais um informativo, estamos chegando a partir de agora com muita informação e bate-papo. Um alô especial a todos de Monteiro Lobato, Bairro do Souza, São Benedito, Matinada, Descoberto, Ponte Nova, Trabiju, Forros, Taquari, São Francisco e região. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso informativo. Vamos dar início então com nossas tradicionais aqui notícias do Informativo Lobatense. Hoje a vacinação, ocorreu uma antecipação da vacinação contra a Covid-19 Monteiro Lobato, que começou na segunda-feira, dia 9, e pessoas acima de 18 anos que devem comprovar com endereço, documento com foto e CPF para tomar a vacina lá em Monteiro Lobato. Então, a partir de amanhã, por exemplo, dia 12, quinta-feira, vai ser no centro, das 8 da manhã às 11h30, das 13 às 20 horas. Então, para quem trabalha fora de Monteiro ou tem outros compromissos que não dá para chegar no horário comercial aí, o centro de saúde aí vai estar atendendo vocês aí até às 20 horas amanhã, dia 12. E na sexta-feira, e em São Benedito, ainda quinta-feira, será das 13 às 15 horas. No dia 13, na sexta, será no centro, das 8 às 11h30 e também das 13 às 15 horas. Para maiores informações, 3979-9017 e 3979-9021. E a gente vai dar aqui agora os números do coronavírus em Monteiro Lobato. Casos positivos aí 357, curados de Covid 347, pacientes em casa 1, pacientes internados nenhum, pacientes na UTI nenhum, óbitos em investigação 0, óbitos descartados 2, óbitos confirmados 9, casos notificados 1.427, casos descartados 1.045 e 23 pacientes aguardando o resultado em casa. Pessoal, a Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura, em parceria com o Senar, Sindicato Rural de Monteiro Lobato, irão realizar o curso de combate a incêndio rural. Inclusive, hoje está acontecendo um incêndio na região, né? Então, é muito importante todos nós aí, que tiver um tempinho, poder fazer esse curso de combate a incêndio rural para maiores de 18 anos, no dia 6 e 7 de setembro, que vai ser feito aí na Pousada Monteiro Lobato, SP50, número 2001, bairro Vargem Alegre. Será das 8 da manhã às 17 horas. A inscrição está sendo no Ponto Rural até o dia 2 de setembro. Maiores informações, 3979-9030 e 3979-9039. E uma outra informação importante aqui para você também que é dono aí de ponto turístico em Monteiro Lobato, foi prorrogado o cadastramento para o guia turístico até o dia 15 de agosto. Não fique de fora, o cadastramento 100% para você empreendedor. A Prefeitura de Monteiro Lobato, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o Contur, prorroga até o dia 15 de agosto o cadastramento de comércios e prestadores de serviço que se enquadrem nas categorias onde ficar, onde comer, o que visitar e o que fazer a efetuarem os cadastros através do formulário online. Deverão fazer parte do guia e mapa turístico os cadastrados O cadastramento e a participação do guia são totalmente gratuito. Basta ter os documentos solicitados para incluir no formulário online. O guia turístico conta com o apoio da empresa Dica de Turismo e Alupar, parceiras para a realização desse projeto. Aí quem quiser saber mais aí pode entrar em contato pelo 3979-9026. Pessoal, então hoje a gente vai tratar aqui de alguns assuntos aqui, antes da gente fazer as boas-vindas ao nosso convidado aqui de hoje. Pessoal, a gente vai discorrer sobre alguns assuntos que têm acontecido na cidade aí. Primeiramente, os roubos que estão acontecendo aí na região, né? Que está sendo bastante comentado aí. Pessoal, a gente precisa se unir. Não adianta só, né, cobrar da polícia também, com o pouco efetivo que nós temos na região. Nós temos que se unir. Como?
qualquer carro suspeito que tá passando na sua rua de noite, à noite, assim, poxa, tem um carro 2 horas da manhã, meia-noite, é um horário que não é costumeiro passar aqui na roça, né? Que o pessoal mora longe aí da cidade. Ou vamos acionar o 90 lá para fazer uma averiguação, né? Não precisa esperar acontecer exatamente alguma coisa para fazer a averiguação, né? Assim que a gente pega os mal intencionados aí. E infelizmente eles estão atacando um pouco regiões um pouco mais distantes, o que fica mais fácil aí para fuga dos mesmos aí. Mas se a população se unir e se combinar, né? Se vê um carro diferente passando, uma circulação diferente de pessoas de fora, assim, pede liga no 90, pede para a viatura dar uma verificada, que com certeza aí vai estar aumentando a segurança e o pessoal vai ver que o negócio não é bem assim também, né? Assim que a gente faz a nossa segurança com o pouco efetivo que tem. E não esqueça, pessoal, se você foi vítima de algum crime na cidade, roubo, furto ou outro, não esqueça de registrar boletim de ocorrência. Só assim a polícia pode trabalhar e aumentar o efetivo na cidade. Aí juntamente o CONSEG, a executivo, legislativo, os munícipes podem cobrar para que tenha esse aumento, porque sem estatística eles não aumentam o policiamento, não adianta qualquer pessoa pedir, não aumenta sem ter o boletim de ocorrência, sem ter estatística. E muita estatística, muitos boletins deixam de ser feitos e acabam não se tornando estatísticas aí para Monteiro Lobato, o que impede, né, de ter o aumento de efetivo na cidade, que de cada aí, vamos dizer assim, de cada 10 ocorrências, talvez 2 ou 3 no máximo, acho que nem isso, muito pouco, registrado, aí acaba entrando lá e quando fala, mas precisa de aumentar o policiamento, os caras vão ver, pô, mas tem 1, 2 ocorrências por mês, 3 ocorrências por mês, 4, 5, não justifica, uma viatura dá conta, aí não tem o que fazer. Aí a gente também tem que fazer a nossa parte, se precaver e se unir aí contra todos esses problemas que estão chegando aí. Pessoal, aliás, deixa eu deixar uma coisa que eu acho interessante. É gostoso a gente pedir, a gente solicitar muita coisa. Às vezes utilizamos os meios de comunicação como Facebook, grupos de WhatsApp. Mas é o seguinte, de uma coisa nós temos que ter certeza. A gente só consegue uma coisa quando a gente consegue ir lá e reivindicar ativamente. A gente tem que sim falar no Facebook, falar nos grupos, mas participar das reuniões do CONSEG, ir junto, registrar as ocorrências para que os comandantes das polícias militares das cidades maiores consigam mandar mais efetivo numa necessidade, é claro, apoiar a polícia militar para ter um melhor equipamento, uma maior quantidade de homens aqui e mulheres para poder defender a nossa população, também nós precisamos ajudar, tudo bem? Aqui eu conheço o sargento, é uma pessoa muito boa, sempre pronta a ajudar a população, mas tem um ditado que diz, né, uma andorinha não faz verão. Se tiver a união da população com maior registro, participação, reivindicação, o ato de você falar pro policial lá no CONSEG mesmo, aonde você mora, o que teve, o que aconteceu, o que você suspeitou, apoia ele muito, ajuda ele muito. Eu acho que isso é uma forma de reivindicar, pessoal. Então vamos fazer uma forcinha, tá bom? É isso aí. Pessoal, continuando a nossa notícia aqui, ocorreram tiveram alguns acontecimentos essa semana aí no município, né? E os munícipes, além dos vereadores, o executivo também, eles também mandam aqui pra gente fazer a informação, né? Muita gente cobrando a questão da reativação do poliesportivo, que de acordo com a melhoria aí dos índices de pandemia, já poderia ser aí pensando em um cronograma de abertura para atender a municipalidade, que está já há um bom tempo afastada das atividades devido à pandemia mundial, né? E vem muita cobrança, por exemplo, o parquinho fechado, eu quero levar meu filho, minhas crianças, tal, meus netos. Só que a gente, pela informação que chega pra gente aqui, o pessoal, eles têm tido uma resposta que não pode ser usada ainda porque não estaria aberto. Mas, segundo a informação dos próprios munícipes, o parque estaria aberto para alguns estar usando, mesmo orientando que não era para usar. Então, ou seja, alguns estariam usando, enfim, e outros não estariam podendo usar por conta de proibições e tal. Então, a gente pede uma atençãozinha mais do poder público aí, por gentileza. Puder dar uma olhada, uma atençãozinha aí, Secretaria de Esporte e Lazer, né? Dá uma atençãozinha para ver, principalmente a questão do idoso também, né? Que teve, inclusive aqui no bairro do Souza, o pessoal está reclamando bastante. Outros bairros aí também a gente está sabendo que o pessoal está cobrando essa questão, porque muito idoso, ele só tem essa atividade que a prefeitura faz, que para eles de suma importância, né? Nossa, de suma importância. Então, agora com o retorno, praticamente o retorno quase que total das atividades aí ao longo das semanas aí que a gente vai ver as liberações graduais cada vez aumentando mais para a gente voltar ao novo normal aí da pandemia.
Então, a gente pede pro pessoal aí ter uma atençãozinha melhor, né? Ver aí o que dá para corrigir, porque na pandemia a população ela não parou. Deixamos de fazer muitas coisas, sim, mas a população não parou. Então, a gente pediria essa atençãozinha, por gentileza, de dar uma atenção, de resolver, de tentar abrir o mais breve possível e dar uma resposta. Nós enviamos os questionamentos para a Prefeitura e até o presente momento, agora 19 horas e 10 minutos, a gente enviamos os seguintes questionamentos para a Prefeitura, que ocorreram lá no nosso grupo lá. Quais estradas estariam tendo manutenção essa semana? Sobre o retorno imediato das atividades dos idosos em Monteiro. Se há início e retorno de treinamento no bairro dos Souzas, bastante cobrado pela população aqui também. E se há previsão de reparo da Academia Ar Livre dos Souzas. Se haverá uma atenção aos fios da rua Esair Pacheco que estão soltos, podendo ocasionar risco à população, ao que parece é de telefone. E se tem previsão para asfalto do Jardim Iracema. Também outro assunto, já foi discorrido aqui, sobre o poliesportivo, se tem previsão de abertura e o porquê que algumas pessoas, segundo informações que mandaram para a gente aqui, estariam podendo utilizá-lo, o mesmo, e algumas pessoas não, enfim. Também a gente... questionamento sobre a questão das casinhas, que foi um assunto bastante comentado essa semana, sobre a legalidade do documento que foi dado na época e sobre a realidade da validade desse documento, se vale, se não vale, o que está sendo feito, alguma intervenção a respeito disso, e se os envolvidos que dizem, né, a alegação aí que tem esse documento, como que ficou, né? Como que eles vão ficar aí diante disso? Se está embargado, por que estaria embargado? Quais as soluções? Não há solução? Enfim, a gente está aqui aberto para vocês. E até às 19 horas, isso foi enviado ontem, até às 19 horas e 11 minutos de hoje, não obtivemos resposta aí do Executivo, tá bom, pessoal? E a gente vai, então, abrir nosso programa. Boa noite ao Paulo Rocha, Jaqueline Rocha, boa noite aí, obrigado pela participação. E você pode estar mandando sua pergunta aqui embaixo, aqui nos comentários, ou no nosso WhatsApp, que a gente vai estar ligado aqui. E hoje, então, estamos recebendo o Ulisses Bosco, diretor do Sindicato dos Servidores Públicos de Monteiro Lobato. Seja bem-vindo, Ulisses, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Tadeu. Tudo bem com você? Tadeu, fico lisonjeado de ter sido chamado aqui na sua rádio. Parabéns. Eu sei o quanto você é pronto a ajudar a população lobatense nas atitudes, seja no Consegue, em outros demais grupos que te aparecem. Fico feliz por poder falar um pouquinho aqui do que é o sindicato, como trabalhamos, o que fazemos e o que pretendemos fazer ainda em nosso futuro, né? Muito obrigado. Isso é bacana. Isso é muito bom, essa participação. Só uma correçãozinha. A rádio é nossa rádio. É de todo mundo, tá bom? Você pode estar mandando sua pergunta aí. Pessoal, hoje, você que é servidor público, aí, ó, fique ligado que hoje a nossa live é para você. Vamos lá, então. Inicia pra gente contando um pouco da sua trajetória para a luta em favor dos servidores e o que motivou você a ir por esse caminho, por gentileza. Bom, vamos falar um pouquinho de mim primeiro, então. Olha, eu sou um servidor público, sou servidor de carreira da Prefeitura de Monteiro Lobato. E o que me motiva, acho que me motiva todos os dias a agir em prol do servidor público, é o seguinte, nós somos uma cidade pequena, uma cidade com poucos recursos, mas o que acontece? Monteiro Lobato me acolheu já na minha juventude, foi um local que meu pai cresceu, meu pai trabalhou, meu pai está enterrado aqui na cidade, um local que eu chamo de lar. E eu acredito no seguinte, eu acho que homem precisa edificar a sua casa, né? A Bíblia diz que o homem cabe a ele edificar a casa dele, né? Então, eu quero sim fazer a diferença na cidade de Monteiro Lobato, eu quero fazer a minha parte. A maneira que eu encontro para estar fazendo essa diferença, ou ajudando as pessoas, ou dando aula, que sou professor, ou trabalhando em pró dos servidores públicos que, também como eu, depende do salário, depende das condições de trabalho para se manter, para melhorar a qualidade de serviço ao público também, Tadeu? E é isso que me motiva todos os dias. Beleza, bacana. E conta pra gente, qual é a função do Sindicato dos Servidores Públicos? Por exemplo, eu sou servidor público, como que isso me beneficia? Olha, o sindicato, acho que até teve uma época, não sei se você chegou a ver na internet, o pessoal fazia, quando houve agora a mudança da nova CLT, e tinha umas charges que o pessoal fazia, que eu dava muita risada, que falava assim pra você, agora não é mais obrigado a ter sindicato. O pessoal fala, que legal, as formiguinhas. As formiguinhas, que legal, cantava. Aí tinha agora você pode conversar direto com o teu empregador, com o teu
com o teu advogado, com não sei o quê. Aí mostrava a empregadora tamanduá a bandeira, né? Com as minhas formiguinhas. Ou seja, eu achava muito engraçado isso daí. O sindicato, ele é justamente esse elo de meio, né? Ele é o meio mais comum, né? De orquestrar, de ajudar o servidor público, ajudar essas pessoas com o que eles estão passando. Nós lutamos por condições salariais, lutamos por melhores salários, permanência do servidor público. Tadeu, deixa eu te contar uma coisa. Uma das coisas que mais acontece em Monteiro Lobato é, às vezes, nós perdemos bons servidores por questão salarial. Às vezes não é tão grande, é coisa de pouco valor. A gente perde um servidor que faz um serviço maravilhoso, que ele presta um concurso numa cidade vizinha e vai embora. Te perde. E quem que acaba perdendo nisso aí? É a gente que vai no posto de saúde e perdeu uma ótima enfermeira. Sim. Ou a minha filha, que agora tem 3 anos, vai começar a escola logo, uma professora que é maravilhosa, acaba prestando um concurso e vai embora, não é? Ou um motorista, que nossa, eu tive um motorista, gente, que é maravilhoso, o serviço dos motoristas que é maravilhoso na prefeitura. E acaba que querem um salário melhor, prestam um concurso, acaba indo, né? E a gente depende disso daí. A gente eu te ouvi falando muito bem agora sobre as estradas rurais. O nosso eixo de estrada é muito grande em Monteiro Lobato, são 470 e tantos quilômetros de estrada. Gigante, é um mapa muito grande. Né? E o secretário, para manipular isso aí, para poder mover um plano dentro disso aí e orquestrar todo o trabalho, leva tempo, gente, leva muito tempo. E quem que acaba indo lá, quem que é? São os dedos da mão, são os funcionários públicos, é o cara que vai dirigir a máquina, é o cara que vai lá pegar a enxada, é o cara que vai pegar o trator. É a formiguinha, não é a formiguinha que vai carregar, né? Não é o tamanduá. Né? É ele que vai lá. E muitas das vezes, essas pessoas precisam de uma condição de trabalho. Precisa ser valorizado, gente, o servidor público, né? Precisa ter uniforme, precisa ter condição. Por quê? Ele não quer ir lá trabalhar e voltar doente para casa, porque não tem o equipamento certo de trabalho. Ele não quer chegar lá no final do mês e não conseguir comprar as coisas para a família dele. Ele quer trabalhar sim, trabalhar honestamente, mas ter o respaldo de chegar no mercado lá e comprar o que ele precisa. Ter um salário digno. Eu não defendo, uma coisa que eu sempre falo, eu não defendo a gente vai ficar rico, todo mundo vai ficar rico. Eu não defendo riqueza para ninguém. Eu defendo direito de trabalho. Bem, né? Viver bem. Eu acho que viver justo, dignamente, né? Justo. Isso que eu defendo. Justo. Então, tá perfeito. Mais alguma informação sobre isso? E hoje, por exemplo, como você vê a questão dos servidores em Monteiro Lobato? E o que pode ser feito para melhorar isso? Você acha que hoje está bem, não está bem? O que poderia melhorar? E tipo assim, e depende de quem para fazer essa melhora? Olha, vamos por partes então. Olha, vou contar um pouquinho da história para você. Eu acendi o sindicato... Melhor? Eu acendi o sindicato há 1 ano e não deu 2 anos agora. Entrei como diretor. Já nas primeiras semanas que eu entrei, eu já me preocupava já antes com o salário, com a questão salarial. Fiz várias campanhas, lutei, usei a tribuna da Câmara Municipal, acho que por 2 vezes ou 3 vezes, não me lembro bem, para defender essa questão salarial e já caminhamos. Conseguimos alguns pequenos aumentos, né? Não sanou muito bem, porque a defasagem já era muito grande, a dificuldade que já enfrentávamos era muito grande naquela época. Quantos anos que não está o reajuste correto aí aqui na Monteiro Lobato, tem ideia? Olha, correto. Quando a gente fala correto, não, mas peraí, a gente fala correto é uma coisa bem grande. Acompanhando. O índice que a gente usa é o IPCA, índice inflacionário. O que acontece? Ele deveria ser corrigido anualmente. Teve na gestão anterior, teve uma dificuldade de se fazer esse reajuste. Então, pelo menos, vamos dizer que uns 6 anos a gente teve uma valorização não condigna com a inflação ou não teve essa inflação. Então, tem uns 6 anos aí que o funcionário teve um certo leso, foi perder um pouquinho do poder de compra. E isso repercute errado, né? Tinha um amigo meu que era responsável trabalhava com Viva Leite na época. Ele falava que funcionário que ganha bem, trabalha bem. É o Francisco Marcílio, gosto muito dele. E também sou adepto dessa ideia. Então é mais ou menos isso aí, Tadeu. Beleza. Boa noite para Jucimara Gomes, que tá mandando um alô para nós aí. Boa noite para você que tá chegando agora aqui. Você que é nosso telespectador, você que acompanha do outro lado aí. Você pode mandar sua pergunta aqui, se você é servidor público, se você não é, se você tem parente que trabalha aí, né? Pode mandar suas perguntas aí que a gente vai tá fazendo aqui para o Ulisses aqui, que é o diretor do Sindicato dos Servidores Públicos de Monteiro Lobato. Agora deixa eu discorrer um assunto. A gente estava conversando como eu enxergo o panorama do servidor público. A gente já começou a caminhar. Mas a caminhada, ninguém começa uma caminhada e termina de uma vez só. Uma caminhada é um passo por vez. Já conseguimos algumas melhoras salariais. Às vezes é meio passo, né? Às vezes é meio passo. Às vezes a gente tem que esperar fundo, né? Esperar fundo para poder seguir. O que acontece? Já conseguimos melhoras salariais,
conseguimos um pouco, já conseguimos uniformes, já conseguimos algumas coisas através de conversa, através de luta, através de todas as forças que nós conseguimos. Muito ainda falta. O servidor público ainda precisa ser valorizado, porque é o que eu sempre digo, a gente gosta de ir no posto de saúde e ser bem atendido, você gosta de ter um caminhão de lixo passando na frente da sua casa, mas e aí, esse servidor público que está lá trabalhando, lá, ele tem um salário, ele também tem família, ele também tem gasto. Quais as condições, né? Ele também trabalha numa rotina muitas vezes exaustivos. Vou dar um exemplo para vocês, Monteiro Lobato não tem ônibus municipal. O servidor precisa se locomover, então tem essa dificuldade também que ele encontra. Isso tudo tem que ser ainda ajustado. Então estamos caminhando. Eu acho que muito ainda falta. Eu sou o diretor, eu não sou o dono da escada, vou dizer assim. Eu sou apenas um degrau. Né? Eu gosto muito de ser esse degrau que eu vou apoiar as pessoas a melhorar, a passar por essas dificuldades. E a minha vontade é lutar por isso, lutar pelo salário, por essas condições, pelas condições de serviço e por isso agora. É bacana. E é muito importante, né? Porque qualquer funcionário valorizado, o rendimento dele é superior, né? Existem até pesquisas e, claro, qualquer de nós bem remunerado vai trabalhar insatisfeito. Ninguém, né? Mas bacana. Vamos falar um pouquinho, sua opinião aí sobre o gatilho salarial e também o trabalho que você desenvolve com relação a isso. O presidente da Câmara esteve aqui, ele falou que está em conversação, né? Aí gostaria de saber de você o que pode adiantar para a gente o gatilho salarial, que foi falado na live anterior. Como que funciona e como vai impactar na vida do servidor? Olha, o gatilho, começou a discussão do gatilho inicial apenas, não tem nada, vamos dizer assim, não tem um escopo ainda. Tá na prancheta. Tá na prancheta, vamos dizer assim, né? Porque acho que todo mundo conhece, tem aquela lei que comumente a gente fala de lei do Bolsonaro, que é uma lei orçamentária que proíbe ao executivo de gerar gasto, né, de fazer várias coisas. Até mesmo direitos trabalhistas, o prefeito não pode, não porque ele não queira dar, mas ele é impedido legalmente por uma lei maior de dar. Falei isso de manhã com o servidor público, estava explicando isso para ele. Temos essas dificuldades, mas o gatilho, ele está sim previsto, nós estamos lutando por isso, que ele seja dado, porque eu entendo o gatilho como uma garantia do servidor público ser valorizado. Então é necessário sim, eu já pedi aos vereadores, na gestão anterior até, nos vereadores antigos, né, anteriores a esses que estão na Câmara Municipal, eu já discursei na tribuna e falei sobre esse gatilho, que ele era necessário, porque precisa ter um planejamento prévio do quanto se vai dar e em quanto tempo se sustenta esse pagamento. Não adianta nada eu chegar para um servidor público e falar, vou dar 100% para vocês de aumento. Eu dou o primeiro ano, eu dou no máximo o segundo, no terceiro eu quebro a prefeitura. Aí o que acontece? Dá aqueles PDV, dá um monte de problema aí para os funcionários públicos mesmo. A gente cria um elefante. Então tem que ser algo já bem estruturado, algo que esteja no papel. Sólido, né? Pensar alguma coisa de raiz, né? Bem solidificado. Então a nossa ideia é assim, que seja um gatilho previsto que conte com o IPCA, use o IPCA como meio legal, porque também não pode chegar lá e falar, a infração foi de... Vamos brincar com números. A infração foi de 4%, eu vou dar 0,5%. Entendi. Não recupera nada, não é? Isso não pode servir também. Então o gatilho tem que prever tudo isso aí. A infração, tem que prever as condições e tem que ter a continuidade também. Beleza. E esse gatilho, ele tem que ser planejado na LOA, na LDA anterior, ao subsequente? É mais ou menos isso ou não? Isso, bem isso. Ele é planejado pro próximo, né? Pro lançamento do próximo. 2021, 2022, 2022, 2023. Bem assim mesmo. Então, por exemplo, assim, se planejar esse ano, não sei se dá tempo, se passar, se der tudo certo de planejar esse ano, talvez... Não, já foi aprovado, né? Inclusive pro ano que vem. Olha, ele é pré-aprovado. Eu acho que o planejamento dele, como ele deve ser feito para o ano que vem, eu não entendo que ele seja... Eu não, assim, demanda um pouco do trabalho da Câmara, do Executivo. Eu estou aqui discursando um pouquinho de fora, então eu não sei como é que vai ser o empenho de votação, de tudo isso aí. Mas eu acredito que por ano que vem, dadas as circunstâncias, vai ficar um negócio um pouco menor. Porque eu gostaria muito de consulta pública, de agora que vai voltar a nossa vida a um novo normal, de poder discursar isso com servidores públicos nas assembleias e poder mostrar, olha, está sendo feito assim, assado, essa valorização vai vir assim no mês tal, a lei diz isso, diz aquilo, explicar isso tudo. Eu acho que para esse trabalho mais amplo, para o ano que vem, não conseguimos. Mas para o próximo, se Deus quiser, já vai. É claro, não deixamos ressaltar que o pedido do repasse, né, do dissídio tem que ser dado, sim,
independente desse planejamento. Ah, então, ou seja, tem que ter um lançamento prévio, independente de ter ou não, né? Porque se você for parar para pensar, a infração está aqui e o ano que vem vai estar também. Então Sim. não dá para anular. Se desse para não zerar sabe as como duas, vai estar, ficávamos né? bonitos, né? Não dá. Beleza. Ó, o Davi Demétrio mandou um abraço para o Boleta. Davi, um abraço para você, meu irmão. Saudade de ti, cara. Bom, e no caso, Monteiro Lobato precisaria de um plano de carreira do servidor público? Já existe ou o que você pode falar pra gente sobre isso? Olha, Tadeu, muito bom você tocar nesse assunto. Plano de carreira. Eu tenho um tempinho de prefeitura já. Você tem um tempo de história que a gente se conhece aqui no município. A Bel, sua esposa, também tem um... Eu não sei se a Bel é mais velha do que eu de prefeitura, se eu sou mais velho que ela, mas a Ricardo tem um tempinho grande. Eu sou do tempo que a gente entrava na prefeitura mal sabendo o que você ia fazer. Nossa, faz tempo. Era raiz, né? Sou raiz, bicho. Raiz. Nossa, raiz. Era raiz. Sou raiz, cara. Sou raiz. Mal você sabia o que você ia fazer. Os cara, lembro que uma vez, quando eu entrei na gestão do João Francisco no posto de saúde. Ele virou pra mim, eu tava na prefeitura com a Cacilda. Ele virou pra mim assim, você quer trabalhar? Eu falei, quero. Molecão de tudo. Falei, então desce lá embaixo. Falei, beleza, desce lá embaixo. Olha que coisa errada. Desce lá no posto de saúde. Eu desci e conversei com ele. Você vai fazer isso. Sabe? Bem assimzão. Mas, poxa, foi um pai pra mim, me ajudou muito, gosto muito dele. Até um abraço pro seu João Francisco aí, cresci muito com ele. Desde aquela época, os funcionários públicos não têm uma pauta de como é que vai ser a minha evolução O futuro. na empresa. Toda empresa, se for parar pra pensar, a gente estava falando agora de polícia mesmo. O rapaz presta o concurso da polícia militar lá, ele entra como soldado tal, passa um tempinho, eu sei que depois de 7 anos, que aconteceu com um amigo meu, ele consegue prestar um quadrinho lá, vai pra cabo, depois vai pra sargento e vai evoluindo. O sonho dele é acabar num grau alto, num coronel, num tenente, alguma coisa assim, que é um plano de carreira legal pra ele. Uhum. O servidor público também quer a mesma coisa, quer o mesmo direito. Eu quero entrar lá como, vamos supor, eu quero entrar lá como professor, terminar num patamar mais alto, eu quero entrar lá como motorista e ter uma valorização. Porque o que acontece? O servidor público, ele cresce dia a dia. Um professor mesmo, eu sou professora, sua esposa é professora. A gente não é construído já no momento que você entrou no concurso público ou que você terminou a faculdade. São anos de trabalho, o professor todos os dias ele se atualiza, faz curso para melhor atender o aluno, se prepara, faz assembleia, tem os ATPCs, tem todo um trabalho que ele faz de evolução pessoal. E por que não essa evolução pessoal ser contemplada na carreira dele? Sim, um incentivo, né? Incentivo. Olha, a gente vê, eu estava conversando uma vez com uma professora amiga minha, e ela estava falando, eu fiz um curso não sei do que, eu fiz uma pós não sei do que, eu fiz uma pós não sei do que, e eu quero essa pós valorizada. Olha, poxa, peraí, ela fez uma pós, ela vai aprender mais sobre a profissão dela, vai atender melhor a população. Não podemos valorizar ela, falar, agora a professora tem um ganho de 5%, tem uma melhora de 5%, uma ajuda não sei, de alguma forma. Só anima, né? Anima a pessoa que ia estar sempre crescendo, o motorista mesmo. Sim. O cara entra no posto de saúde lá, faz um curso, vira motorista socorrista. Pô, é um motorista que consegue socorrer. Sim. Sabe, fez o curso de socorros lá, tem um motorista que virou enfermeiro também, consegue ajudar muito, ele vislumbra o crescimento. E esse ganho banca o próprio curso dele, que ele vai crescer. Sim. Eu acho que é estimulante, Tadeu. O plano de carreira, ele ainda, vamos falar assim, ele tá na prancheta mesmo, né? Uhum. O que nós temos agora é um plano anterior, né, para os professores, anterior, que vislumbra isso aí. Mas um plano de carreira de evolução, nós não temos ainda pautado, não temos estruturado aí na prefeitura. Utilizamos uma coisa que particularmente precisa ser mudada um pouquinho, certo? Entendi. E eu acho que o plano de carreira, ele vem para consolidar o avanço dos funcionários públicos, a melhora da qualidade de serviço e da valorização dos servidores. Deixa eu só ressaltar uma coisinha que eu acho interessante. Mas o plano de carreira, ele não pode partir só de cima. Ele tem que ser previsto em assembleia. Ele precisa ser previsto. É um direito do servidor público, que eu entendo, eu entendo esse direito, pelo menos, isso como um direito, dele opinar e saber como ele vai ser avaliado, como ele vai ser mantido no cargo e como ele vai ser apoiado a melhorar no cargo, certo? Tipo a evolução dele, né? Isso. A linha do tempo do servidor, né? Ele poder vislumbrar essa linha do tempo dele, né, no dia a dia. Beleza. A Bel Monteiro manda aqui, muito importante esclarecer sobre o que é o gatilho salarial, no caso já foi discorrido aí. Você pode estar mandando sua pergunta, sua participação, você que é servidor público, pode estar mandando embaixo aí sua participação. Vamos dando prosseguimento aqui. Qual a maior dificuldade que enfrentam os servidores da cidade, na sua opinião? Você mais assim ouve assim, olha, queria que tô tendo esse problema X.
A gente sabe que a gente é bem carente, né? Servidor público eles são bem carentes. Tem bastante dificuldade o servidor público. Mas, assim, é uma coisa que eu aprendi, que quem ama o que faz, vê oportunidade na dificuldade. E eu gosto muito, eu passo pela rua, Tadeu, eu vejo a simplicidade das pessoas que trabalham com a gente aqui. Às vezes o cara tá roçando, tá varrendo a rua. Mas, poxa, tem um que eu gosto muito dele, que é um amigo meu, que sempre eu passo e brinco com ele. Simples, mas sempre sorrindo. Todo mundo cumprimenta, todo mundo brinca. Não vejo ele atendendo mal nenhuma pessoa. Ótimo servidor, uma pessoa simples. Mas o que acontece? A maior defasagem, a mãe de todas as defasagens é a questão salarial, isso sem dúvida. Salarial acho que é uma questão que a gente tem que lutar. É o que mais chega. Porque é aquela velha história, a infração, ela sobe. Ela não para. Não para. A infração, e nesse tempo de pandemia, ela está galopando. Galopando. E os salários do Brasil inteiro, não é só em Monteiro Lobato não, pessoal, mas o salário do Brasil inteiro, da população brasileira, não acompanha a infração. Aliado a uma dificuldade financeira que nós tivemos no passado aqui, isso cria um buraco bem mais lá embaixo, um buraco bem maior. Eu acho que a primeira dificuldade fica a defasagem. Depois tem, como toda gestão, tem condições que são da própria gestão que vão se acertando com o tempo, estão se acertando graças a Deus. Nós estamos lá conversando, lutando, fazendo o que nós podemos, né? Eu acho que Loucurão teve um êxito muito bom, que até agradeço essa gestão, que foi a questão de uniforme que foi concebido aos servidores públicos, porque o servidor já tá mais protegido, ao meu ver, né? Aqui na prefeitura. E isso é uma proteção, porque se você vê o rapaz com uniforme, você sabe a qual empresa ele pertence, a roupa que ele tá é prevista por uma NR, por uma lei que não deixa ele ficar, assim, vai proteger ele de alguns intempéries de doenças, né, de salubridade, tudo isso aí. Eu acho que isso é uma melhora. Então, eu acho que essas são as dificuldades de Monteiro Lobato. São algumas, né? Que tem várias, cara. Beleza. E o Poder Executivo e Legislativo, eles estão chegando junto nos problemas apresentados? O que você acha que pode melhorar? Enfim, qual a sua... Você que está dentro aí do furacão, vamos dizer assim, o que você acha da participação do Executivo e Legislativo atual? Olha, eu vim de um passado que o Legislativo não apoiou tanto. Apoiou sim, alguns vereadores me apoiaram, eu ligava para eles, vereador, sei que eu tô com dificuldade x. Ele, vou fazer tal coisa, vou te ajudar, papá. E até que a gente conseguia. Mas eu não tive tanta ajuda quanto eu tô tendo agora. Então do Legislativo, eu tô gostando da ação do Legislativo, tá sendo interessante. Tá presente, me chamam para conversar, a gente vai lá na Câmara, acaba discorrendo alguns assuntos lá. Algumas vezes, alguma atitude, o vereador pergunta e fala, e aí, assim, essa me liga também, fala, Ulisses, como é que tá tal coisa, aí não sei o que, isso, aquilo. A gente acaba conversando. Então tem uma participação, tô notando que agora é muito cedo para falar, mas tem uma participação melhor. Do Executivo, eu acho que eu tenho que parabenizar o Executivo, porque com pouco tempo de mandato, vamos falar uma verdade, no primeiro ano, eles já conseguiram resolver alguns problemas que eu tava brigando. Que eu tava lá, assim, eu tava sendo um carocinho lá atrás, lá já. Já tava. Eu tava perdendo noite de sono. Eles já vieram, vamos fazer tal coisa assim, já resolveram. Então, sim, eu tô achando que essa gestão é uma gestão que veio mostrando para que veio, já veio mostrando, já mostrou para que ela quer mudar, ela quer a mudança. E só tem 8 meses, né? Só tem 8 meses. E numa pandemia. Isso, numa pandemia onde tudo tá mais difícil. Então, eu parabenizo sim a gestão. Os vereadores, eu agradeço pela forma que eles estão trabalhando, estão muito mais solícitos, estão mais fáceis de se encontrar, de chegar, né? Se chegar neles também e pedir apoio, e vejo esse apoio chegando. Que é o então, mais importante, né? Eu estou achando interessante disso tudo aí. É o que eu sempre disse, é uma caminhada longa ainda. Só começamos. Beleza. É bom saber disso, é bom saber que estão todos empenhados, a gente fica bastante satisfeito aí com essas informações aí. Quais os casos mais comuns que chegam para vocês, assim, do servidor? Tem só do servidor aqui de Monteiro ou vocês também recebem algumas demandas de fora para vocês analisar? Como que funciona, assim, exatamente? Bom, o sindicato dos servidores públicos, ele é um pouquinho, a gente tem acho que 16 cidades que nós atuamos. Cada cidade tem o seu diretor, temos o presidente que é o Daniel, nós temos várias ações. Nós recebemos uma demanda interessante aqui de Monteiro Lobato, até expressiva, e ela chega de todas as formas. Ela chega pelo próprio servidor que me encontra, Ulisses, estou precisando falar contigo, é isso, é aquilo, não sei o que, né? Ou o servidor que me liga, enfim, de alguma forma ele acaba chegando na gente, manda foto, faz várias coisas, e fala, olha, eu estou reivindicando isso aqui, estou querendo isso aqui, eu quero apoio para isso, ou o que você acha disso?
nós fazemos frente a todas essas reivindicações. Porque o que acontece? Tem reivindicação do servidor que às vezes é apenas uma dúvida que ele quer tirar. Tem coisas que são lutas que nós já estamos pretendendo, já estamos lutando, que apenas a gente não faz tanta propaganda, daí acaba não sabendo, né? E são casos que são comuns, mas é o que eu disse, a mãe das dificuldades aqui é a defasagem. Beleza. E o que poderia ser alterado ou acrescentado para, de imediato, você fala assim, hoje se pudesse ter isso, já melhoraria a vida dos servidores públicos, assim, mais de imediato, tirando esses que dependem um pouco mais de tempo, igual você já explanou? Olha, eu acho que uma coisa que me tirava o sono antes, agora já não me tira mais, tanto já foi resolvido, graças a Deus, foi a questão de uniforme. Né? Isso já foi, porque é complicado. Eu sou professor, eu sei disso, eu tenho meu uniforme. Você ir trabalhar e deixar a sua roupa, ainda mais tempo de pandemia. E no frio que tá, né? No frio. Você usar a sua roupa, por exemplo, para fazer uma coleta de lixo era complicado. Isso já acontecia antigamente. Mas agora o servidor tem uniforme, graças a Deus, então acho que já foi uma coisa que melhorou. Quando a gente fala, como eu te disse, nós somos degraus. É uma escada que a gente vai estar subindo. E é o que eu disse, são 4 anos aí que, se Deus quiser, conseguiremos sanar bastante coisa. Mas o que acontece? Hoje, para resolver essa questão salarial, eu acho que se fosse feito o estudo desse plano de carreira, elaborado da forma que eu te falei, com o tempo, assembleias, com todo esse arcabouço. De todo mundo. Isso. A adequação dos cargos na prefeitura, que eu sempre falo disso, tem uma coisa chamada CBO, que é Cadastro Brasileiro de Ocupação. A adequação de todos os cargos. Por quê? Todos os cargos têm que estar previstos lá no CBO. Lançar, né, também. Isso ia ajudar muito, certo? Eu acho que seriam coisas que ajudaria muito, porque o servidor público ele entraria sabendo o que ele faz, para o que ele faz e quanto ele vai ganhar. Eu acho que o plano de carreira estruturado com o servidor público e essa valorização de cargo seria algo maravilhoso. Não para agora, porque o agora é um pouco muito próximo, mas para um futuro mais próximo. E para um futuro longo, a questão salarial em projeção, que é o planejamento da evolução salarial do servidor público. Vou te dar um exemplo. Tem cidades, até estava com uma folha de pina Monhangaba para trazer, eu acabei que eu não trouxe. O rapaz entra, vou dar um exemplo, vou usar um número fictício, mas ele entra, vamos supor, para ser motorista, vamos dizer que ele entre e ganhe R$1.000. Aí ele, primeiros 2 anos, ele passa lá, tem as avaliações dele, vamos dizer que ele foi super bem, ele passa para ganhar, vamos supor, 1.200. Depois de um tempo vai sendo avaliado, faz curso, não sei o que, se prepara, tem todo um crescimento, 1.600. Ele tem uma evolução salarial, isso faz com que ele fique mais tempo na prefeitura, conheça melhor a equipe dele de trabalho, conheça melhor a população que ele está trabalhando, que ele está servindo, e eu acho que seria uma coisa ótima se feito assim. Beleza, então. O Edgar Santana comenta aqui, acha que já está ganhando até muito. Olha, eu acho que para um rapaz que dirige ambulância, socorre, carrega pessoas no colo, muitas vezes aí. Agora teve incêndio na Ponte Nova, eu estava olhando a foto, não sei se o pessoal que nos assiste conseguem olhar, mas tinha muito servidor público lá, né, Tadeu? Fazendo força lá, esquentando lá no fogo lá. Peito na cara e na coragem. Peito na cara e na coragem, né? E no amor ao município, um salário de R$1.100 está bem pago então, né? Eu acho que tem que valorizar, muito tem que se lutar ainda. Beleza, a gente vai dando prosseguimento aqui, pessoal, agora 19h38, a gente vai atualizar aqui para ver se tem alguma resposta aqui no nosso e-mail. Não tem, também no WhatsApp também não chegou nenhuma resposta aí. Você pode estar participando aí, pode mandar aqui nos comentários ou também no nosso WhatsApp 3979-4101. Vamos dar prosseguimento aqui sobre o plano de carreira dos professores. Caso você esteja acompanhando, provavelmente está, fale um pouco pra gente. Fala um pouco pra gente, por favor, que pé que tá, se você está acompanhando, que pé que tá, como que você vê a projeção e qual o empenho que está sendo feito para poder dar uma melhoria para os professores, que já é uma demanda bem antiga também, né? Bem antiga. Essa demanda já foi praticada já, né? Não é essa conversa já não é de agora, né? Já faz um tempo que teve um estudo, teve todo um preparo, uma busca por esse plano de carreira.
Tadeu, eu acho que é o seguinte, quando a gente mexe com saúde, educação e estrada, você tem que saber bem onde você tá, da onde você quer e onde você está e onde você quer chegar. O plano de carreira, ele está no projeto de elaboração, estamos nas etapas do arcabouço que a gente fala, a parte de estudo, a parte de preparo, certo? Eu acho que deveria ser dado vamos dizer, uma vista mais prioritária para ele agora. Porque pós-pandemia, a gente vai lidar com dois medos, que é o medo do professor também dar aula. Porque essa doença veio e botou muito medo em todos que são os professores aí. Eu acho que devia ser uma prioridade esse plano de carreira. Né? Porque o que acontece? Monteiro Lobato é um município muito carente de educador também. A gente fala, mas quando você vê professores, você não tem tantos professores em Monteiro Lobato. Né? Eu gostaria que tivesse muito mais professores. E o professor tem que vislumbrar esse crescimento que a gente está falando aqui no seu programa. Tanto salarial, evolução dentro da carreira profissional. Que é aquilo, eu sou um professor, você é um coordenador, você é um diretor, e vou subindo e vou subindo. Eu acho que esse planejamento deveria ser feito já. Eu acho que algumas condições deveriam ser asseguradas a ele, para que não aconteça o que aconteceu no passado, que foi perda salarial. Né? Isso não aconteça mais. E também o que aconteceu no passado, a perda do funcionário. O funcionário prestar um concurso e ir embora. Eu acho que deveria ser priorizado, né, esse projeto agora. Beleza, e a gente perdeu bastante funcionário bom, né? Perdeu. Ao longo desses anos que eu estou na prefeitura, eu vi muitos amigos meus bons acabando indo embora. É isso aí. O Edgar Santana comenta aqui, só sair do trabalho que tem muita gente para entrar e falta os professores ser como o nosso tempo, tirar o conselho tutelar. Olha, deixa eu te falar uma coisa. O conselho tutelar, ele é um órgão muito importante para o município. Eu acho que tem que ter um respeito muito grande quando a gente fala com aquilo lá, porque muitas das vezes são eles que acompanham as famílias, sabe? O professor é muito importante, porque o professor geralmente é o primeiro a saber, é o primeiro a ver, é aquele que está todos os dias. Mas o conselho é muito importante no apoio à educação. Eu acho que tem uma frase que diz que todos nós somos educadores. Tem um amigo meu que me disse uma frase uma vez, eu me lembrei agora, que é descendência indígena, que ele fala que precisa de uma tribo inteira para educar um índio, sabe? Quando ele é criança. Eu acho que está na hora da gente parar de apontar esse dedo maligno de forma errada, que eu entendo como errado, sim. Você virar e falar, o conselho tutelar, não sei o que, não presta. Presta sim, gente. Mas está na hora da gente ir lá e apoiar. Falar, olha, o professor tá errado. Não, apoia o teu professor. Sim. Eu acho que o papel é esse, sabe? E a gente não vê muito isso, né? Às vezes a gente vê que o filho tá errado e os pais vão a favor ainda, né? Isso, se fosse antigamente, na nossa época, não era assim, não. Por isso que eu sempre cobro participação nas reuniões, participação na vida dos filhos, participação na vida escolar, apoio ao professor, né? E é isso que eu prego sempre. Beleza, Ulisses? E a gente vai já chegando aqui ao... Vamos fazer aqui as nossas considerações finais. Tem a última pergunta aqui. Como que o servidor público que tiver dúvidas, quiser conversar com você, quiser sentar e bater um papo com você, faz para entrar em contato? Olha, o servidor público ele me encontra de diversas formas. Na realidade, para ser sincero, eu sempre tô passando nas bases, eu sempre tô procurando eles. Algumas vezes eu até ligo, mando mensagem. A maioria, acredito que acho que todos devem ter o meu número, porque muitos me ligam. Enfim, é fácil, sou de fácil encontrar, né? Mas qualquer coisa que precisar, eu sempre estou por aqui, pode me ligar, pode me procurar, fica fácil me achar. A gente já cobra as demandas, já estou sempre pedindo as demandas do município para a gente estar analisando e olhando, né? Eu mantenho tudo meio que aos olhos, porque tem coisa que o servidor vem e fala, tem coisa que que o servidor não entende que é um direito às vezes, não é verdade? Que nem vou dar um... Assim, dá um exemplo para nós, por favor. Vou dar um exemplo, é minha, tá? Uma coisa que eu sempre imaginei. Eu sempre primo muito pela segurança. Gosto muito de segurança no que eu vou fazer. Eu acho que ninguém sai da casa querendo sofrer um acidente. Ninguém é feliz, vou sair de lá, vou cair da escada, por exemplo. Não vou ser feliz, né? Eu acho que uma coisa que eu estava conversei já várias gestões, já perguntei na gestão anterior, já questionava, era uma questão do pessoal que varre rua. Por que eles não podem colocar um cone pro varredor de rua? Até conversei com muito varredor, pedi a opinião deles. Que é uma segurança básica. Porque se o cara tá varrendo, ele tá de costas para a avenida, né?
e um carro vir e o cara se perder, primeiro vai pegar o cone, vai fazer barulho, vai assustar o próprio cara do carro e o varredor vai ter tempo para poder se evadir. Porque eu já vi acidentes ocorrerem com outras funções em outras cidades por falta de sinalização, né? E eu temo por eles. Então, tem coisa que a gente vê. Eu sempre vejo o pessoal varrendo e falo, nossa, peraí, e aí? Podia ter um conezinho ali, ó, na esquininha ali. Eu vejo em São Francisco, o pessoal vai pintar ponte, vai fazer não sei o que na estrada, ou vai, agora mesmo, eu fui para São Francisco agora à tarde, eles estavam mexendo num trecho lá, tava todo mundo olhando lá, icone para lá, icone para cá, falei, nossa, ó, beleza, aqui ninguém vai sofrer acidente. Essas condições a gente sempre tá olhando. E assim, aquela velha história. A gente sempre tá olhando, né, Tadeu? Uma coisa que a gente faz é olhar e ver o que tá acontecendo, né? Sim. Beleza. Então tá aí, pessoal. A gente vai fazendo as considerações finais aqui, agradecendo desde já a participação de todos. O Edgar Santana me manda aqui, ó. Então, como que eu faço para falar com o prefeito que ele nunca acha na prefeitura? Bom, você pode estar ligando 3979-9000, tá agendando lá, ou indo pessoalmente lá no Paço Municipal, na prefeitura. Para fazer uma consideração com o Edgar. Edgar, deixa eu explicar uma coisa para você. Quando a gente fala de estrada rural em Monteiro Lobato, você tem que compreender que a estrada... a minha casa, por exemplo, eu moro no Alpes do Buquira. A minha casa, o trecho tá... Eu até conversei com o secretário esses dias mesmo de manhã, encontramos na rua. Tô com bastante dificuldade. Mas nós temos 470 e tantos, eu não sei exato, mas são mais de 470 quilômetros de estrada. A atual gestão, ela herdou, infelizmente, esse problema, porque não houve uma manutenção correta em pelo menos o que, Tadeu? 8 anos? Pelo menos. Uma adequada, pelo menos 8 anos. Pelo menos. Pode jogar uns 15, isso, né? Vamos falar. Eu vou chutar 8, mas é bem por aí. Pelo menos 15. Bem por aí. O que acontece, Edgar? Eu sei dos servidores públicos que eles estão, porque muitas das vezes eu vou lá perguntar deles no setor deles, falar, o chefe aí fulano de tal, tá aí? Não, tá na roça, tá em tal lugar. Então eu sei que o trabalho está sendo ocorrido. Só que eu te disse, são 470 e tantos quilômetros. Vai demandar um certo tempo e planejamento para poder fazer isso aí. O que eu acho que seria interessante para você, e acho que para nós todos, é esse retorno, não é? De falar, olha, nós temos um planejamento de ação aqui em estrada rural. Então, vamos supor, a grosso modo falando, a previsão, vamos dar um exemplo. A previsão nossa de fazer uma manutenção aqui na Estrada dos Soulos, que liga o Pandavas, vai ser feita, por exemplo, em X. Data em novembro, vamos supor assim, algo assim, o retorno disso daí. Mas também, Edgar, você pode estar indo na prefeitura e perguntando isso, certo? O próprio vereador que foi eleito, ele tem poder de te responder isso aí e também de fiscalizar isso aí, de cobrar isso aí. Porque o papel do vereador não é só apontar o dedo, não é só fiscalizar, mas também é trazer o material para a prefeitura trabalhar e ouvir a reivindicação do povo do que precisa. Eu fui candidato a vereador e isso era a minha pauta de trabalho se eu tivesse sido eleito. Tá bom, Edgar? Beleza, tá então respondido. Vamos chegando aos finalmente aqui. Muito obrigado você que nos acompanha. Obrigado, Ulisses, o diretor do Sindicato dos Servidores Públicos de Monteiro Lobato, pelo convite, por essa participação importantíssima aqui, falando com os nossos queridos servidores públicos de Monteiro Lobato. Tadeu, muito obrigado. Me sinto honrado por participar. Pessoal, vamos compartilhar o link dessa rádio. É muito importante que mais pessoas venham aqui, aceitem esse convite, mais autoridades, mais pessoas venham aqui e falem para o povo, conversem com eles, deem opiniões, porque o nosso município ele vai crescer pelas nossas mãos. Uma corda que se puxa para um lado e para o outro não vai a lugar nenhum, mas uma corda que se puxa junto a gente leva, cara. Então, juntos a gente pode levar esse município para uma condição melhor. Tá bom, pessoal? Eu que agradeço, Tadeu. Muito obrigado. Tá ok, Ulisses. Boa noite. Obrigado pela presença. E você, autoridade do município, prefeito, vice-prefeito, os vereadores já têm vindo aqui. E você, secretário, secretária, fique à vontade. É só mandar um WhatsApp aqui pra gente. A gente está de fácil acesso, igual o Ulisses aqui também. O pessoal encontra a gente fácil. Nossa, só mandar aí, marcar. A partir da semana que vem a gente tem novidade. A gente não vai precisar mais do convidado, se dependendo da disposição, estar vindo necessariamente no nosso estúdio. A gente vai estar conseguindo fazer essa live à distância, que pra gente vai ajudar bastante. Então, você também pode estar agendando aí com a gente um horário na sua agenda aí para falar com o munícipe, que aqui a gente fala o que é, aqui a gente não aumenta, não inventa, e também aqui o nosso intuito aqui não é de fazer algo negativo, muito pelo contrário, é trazer o que está acontecendo, que nem o diretor aqui do servidor do sindicato, o diretor do Sindicato Servidor Público acabou de comentar. Nós precisamos se unir, os problemas estão aí, são muitos problemas, né? E a gente tem também batido na prefeitura com bastante soluções, tá?
A gente espera um mínimo de retorno deles. Que nem, por exemplo, recentemente as estradas foram cuidadas. A gente solicitou informação aqui, ó, até o fechamento do programa de hoje, agora 19 horas e 49 minutos. Não teve nenhuma informação por parte da assessoria de imprensa da prefeitura e nem do órgão responsável. Poderia responder para a gente estar falando aqui ou vir pessoalmente também, tomar um café com a gente aqui. Os microfones estarão sempre abertos para as autoridades, principalmente para você também. Assim que tiver alguma novidade, por gentileza, assim que eu tiver lá, pode vir aqui bater um papo com a gente, com o servidor, sinta-se à vontade. Está mais que convidado para uma próxima live aí, para trazer boas notícias para nós, que a gente precisa de boas notícias e a nossa intenção é o crescimento do município, de todos. Acho que a nossa pauta é bem essa, né? O crescimento do município como um todo. Para todos. Para todos. Boa noite, pessoal. Até a próxima.